Então, vamos lá. A gente está voltando para o Evangelho de João. A gente está na segunda temporada, então assim, desde que a Local abriu há um ano atrás, a gente fez uma série em João, que foi a primeira temporada, com vários episódios, né, tipo série de TV, várias pregações. E a gente estava em Gênesis agora nos últimos meses e voltamos para João. Então, essa é a segunda temporada do Evangelho de João. Hoje é o episódio 1, episódio 1. E nós vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15, basicamente. Estaria até o 16, mas o 16 acho que vai fazer sentido no próximo episódio. Então, João 11, do 1 ao 15. Eu vou ler aqui pra gente. Aliás, antes de ler, eu vou trazer aqui, né, porque já que a gente está voltando para o Evangelho de João, eu vou trazer umas informações muito importantes para a gente relembrar algumas coisas. Então, o que acontece? No Evangelho de João, ele foi escrito lá por ano 80, 90. Então, assim, tudo que aconteceu aqui, então Jesus morreu com 33 anos, né? Morreu, ressuscitou, ascendeu. Então, basicamente, se passaram mais ou menos 50 anos, até que João foi escrever isso daqui, um pouco antes dele ser exilado para a ilha de Patmos. E aqui no livro de João, você vai ver que ele não fala dele mesmo, né? Ele não fala, eu, João, etc e tal, enfim. Ele se denomina como o discípulo a quem Jesus amava, aquele a quem Jesus amava. Então, isso é muito importante para a gente entender o livro de João. E também tem um outro ponto aqui, que é em relação à revelação de Deus, revelação de Jesus como Deus, porque ele vai acontecendo aos poucos a revelação de Jesus como Deus. Então, Jesus ele começa a se mostrar, né, João, né, começa a relatar isso de uma forma progressiva, até que então chega no capítulo 6, 7, ele começa a falar que ele é o pão da vida, que ele desceu do céu, etc e tal, começa a confundir os judeus, né, o pessoal que segue ele lá, e a galera fica confusa, e o pessoal começa, né, os próprios judeus começam a perseguir ele. E aí ele vai se escapando, e ele mesmo fala que ainda não é chegada a hora dele. Então, é importante a gente entender que o Evangelho de João tem isso, dessa revelação progressiva de Jesus como Deus. Um outro ponto bastante importante também, que é ligado com esse, é que João vai mostrar os 7 milagres de Jesus. Lá em João 20, João fala que foram feitos tantos outros sinais para que a gente cresça em Jesus, etc e tal, e um monte de coisa que não está escrito aqui, mas ele evidencia 7. Então, que vai nesses 7 milagres, progressivamente, vai revelando Jesus como Deus. Ele vai se revelando como Deus. Porque, a princípio, não era assim que acontecia. E João, além disso tudo, ele vai focar muito em mostrar a pessoa de Jesus e para reconhecer ele como filho de Deus, né? Como vai acontecendo ali nessa revelação progressiva. E ele vai falar também dessa relação íntima que tem ele mostra muito isso, na relação íntima que tem entre Deus Pai e o Deus Filho. E no final, Jesus vai falar sobre o Consolador, o Auxiliador que ele vai enviar. Ou seja, aqui em João, ele cita a Trindade. Então, João é um livro que eu gosto muito, e é um livro diferente dos outros evangelhos, né? É um evangelho diferente.
porque os evangelhos anteriores, Mateus, Marcos, Lucas, eles trazem muitas coisas parecidas, com olhares parecidos, mas João ele foca nesses pontos, né, de mostrar, principalmente o objetivo de João é mostrar mostrar os sinais de Jesus e essa revelação de Jesus como Deus, para que a gente creia nele. Inclusive pelo tempo que passou até que João escrevesse sobre a vida de Jesus. Então passou muito tempo, né? Passou 50 e poucos anos para que João então começasse a escrever sobre Jesus e o pessoal começasse a conhecer essa história. Então esse é mais ou menos o contexto aí do que a gente está vendo, do que a gente está estudando até aqui. Então vamos entrar no texto de hoje, que é João 11, do 1 até o versículo 15. Ele vai falar assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vamos orar, gente. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado aqui pela glória do Senhor revelada através da Bíblia, que nesse momento o poder do Senhor, o Teu Espírito possa agir nos nossos corações, para a gente ouvir você, para a gente entender o que você está revelando aqui, para a gente entender o que o Teu Espírito está falando para a igreja. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Eu vou ver um pouquinho aqui porque eu estou meio cego. Acho que foi. Então vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui? Peraí, galera. Então o que está acontecendo aqui? Lázaro, o irmão de Marta e Maria, né, essa Maria aqui, né, inclusive no texto, ele vai, né, João, né, tá contextualizando o que está acontecendo aqui. Então, Lázaro, que é de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esse Lázaro é aquele Lázaro que, né, a gente bem sabe, era bem amigo de Jesus, né, ele tem um amor bem especial por Jesus. Jesus tem um amor bem especial para ele. E ele fala que esse Lázaro é aquele da aldeia, que é de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta. Então, o que isso significa? Passa lá para nós, vamos ver no mapinha. Tem um mapinha, pessoal. Pode passar? Olha lá tem um mapinha. Tá vendo lá? Tá uma flechinha. Bem no meio tem Jerusalém, tá bem pequeno, mas dá para ver. E na flechinha tem Betânia. Então tinha 2 Betânia. Tinha essa Betânia e tinha a Betânia que era mais para a direita, depois do Rio Jordão. Então, como passou muito tempo, João está escrevendo que essa Betânia é essa Betânia aí perto de Jerusalém.
E essa Betânia, nessa cidade, que na verdade era uma aldeia, né, era muito pequeno, fica a 3 quilômetros de Jerusalém só. Então, quando João vai falar aqui de Lázaro, para a gente saber quem é Lázaro, para as pessoas saberem quem é Lázaro, ele contextualiza falando que é o irmão de Maria. Então, Maria é aquela Maria super famosa, né, que o versículo 2 vai falar, que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso aqui vai acontecer no capítulo 12. Mas como todo mundo já conhecia essa história, então João trouxe isso aqui para que as pessoas soubessem de quem ele está falando. Beleza. E Marta também é conhecida pela hospitalidade dela, né, por receber Jesus e tudo mais. Então o que acontece? Esse lugar ali em Betânia, ele era um refúgio de Jesus. Jesus ele ia direto para lá. Então quando, por exemplo, ele foi, né, teve aquele episódio dele chutar lá as mesas do comércio, no templo e tudo mais, na noite seguinte ele passou a noite em Betânia. O que mais que a gente pode falar sobre Betânia aqui? Inclusive, uma outra informação importante sobre Betânia é que Betânia foi a cidade que Jesus foi quando ele ascendeu. Então Jesus morre, ressuscita, e ele vai para Betânia e ascende ao céu. Então assim, Betânia é um lugar muito importante para Jesus, na vida dele. E aqui tem essas 3 pessoas, tem essa família, Lázaro, Marta e Maria, que Jesus começa a criar uma relação com eles. Então eles não são discípulos, eles não fazem parte da multidão, aquela multidão que seguia, mas eles têm esse vínculo com Jesus. Jesus ama muito eles, que é o que vai falar no versículo 3. Que versículo 1 começa, estava enfermo Lázaro, no versículo 3 vai falar, que mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, quando a gente está falando de Lázaro aqui, Lázaro é um grande amigo de Jesus, no final das contas, porque eles têm uma relação muito próxima. E a casa, né, de Lázaro, Marta e Maria, é uma casa de realmente refúgio, é uma casa onde Jesus pode ir, onde ele se sente à vontade, onde ele pode ter momento de descanso. E isso são coisas que a gente acaba não percebendo quando a gente vai vendo a vida de Jesus. Mas é muito importante a gente perceber isso aqui hoje. Então, nesses versículos aqui, do 1 ao 4, ele vai mostrar o cenário desse milagre. Que é, basicamente, né, isso tudo que eu falei, mais somado ao versículo 4, que diz que essa enfermidade, né, que Jesus vai falar ali para as irmãs de Lázaro, que essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então aqui é mais uma revelação. Jesus meio que fala, Filho de Deus, né, não sou eu, né, enfim, mas ele está falando dele mesmo e ele está começando a né, se revelar. Tem uma revelação progressiva em todo o livro de João aqui. E quando ele fala isso daqui, Jesus ele não está preocupado, né, porque ele fala com tanta tranquilidade para as irmãs que ele não está preocupado em receber a demanda e já ir direto para fazer o milagre, e já ir direto para curar, e já ir direto para resolver as coisas que estão acontecendo. Então ele coloca as coisas no lugar e fica tranquilão ali. Inclusive, e pela relação que ele tem com Deus, que João mostra muito no livro, no Evangelho, essa relação dele com o Pai, muito íntima, é mostrada aqui também, porque ele está confiando na voz de Deus, ele está confiando nessa relação que ele tem com o Pai, ele confia que o Pai foi quem enviou ele para fazer a obra do Pai, e que o Pai está nele, e que ele está no Pai. O livro de João ele vai falar muito disso, e nesse momento é um momento que vai evidenciar isso também, né? Um dos momentos em que Jesus está simplesmente confiando que está tudo no controle.
E ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele tem o poder, mas ele ao mesmo tempo é homem, e quem dá esse poder para ele é Deus. Então tem todo esse jogo que acontece aqui, né, tudo isso que está rolando, mas que ninguém está entendendo. Então o livro, esse Evangelho de João, ninguém entende nada dessas coisas que Jesus fala. Inclusive nem os discípulos. E tem uma observação aqui, que nas duas últimas quartas nossas do Diáspora, para quem não sabe, é um pequeno grupo, né, que a gente está estudando o Catecismo de Heidelberg, que é um documento bem famoso aí da igreja. E nessas duas últimas a gente falou sobre o credo apostólico, que vai evidenciar a paternidade de Deus sendo todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Então, quando Jesus fala aqui que essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, ele sabe exatamente do que ele está falando. Ele sabe exatamente do Deus que ele está falando. Ele sabe exatamente que esse Deus, esse Pai, é o todo-poderoso criador dos céus. E o credo apostólico, né, que foi espalhado aí através dos discípulos dos discípulos, vem desses ensinamentos aqui de Jesus. Então nada mais é do que a gente tem o credo apostólico, né, esse resumo do evangelho, desde essa época aqui que Jesus estava vivendo, lá nos primeiros anos. Então aqui, né, seguindo o texto, ele vai falar no versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então o versículo 5, né, de novo, traz a questão de que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. Então era uma família muito querida para ele. Aí o que acontece? Ele recebe essa demanda, né, eu imagino que, né, quando a gente está com algum problema, a gente vai lá e fala, cara, preciso de ajuda. Então eles recorrem a Jesus, amigo deles, né, amigo delas, no caso das irmãs aqui, e Jesus fala, cara, calma, que essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. E ainda ele passa 2 dias para ele ir para o lugar, que é o que diz no versículo 6. Então ele soube que Lázaro estava doente, mas demorou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então ele ficou lá, de boa, demorou 2 dias para ir aonde Lázaro estava. E aí Jesus volta para a Judéia, e que é quando os discípulos falam assim, no versículo 8. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E aí Jesus responde, não são as 12 horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, inclusive os discípulos, eles estão toda hora, né? Eu imagino aqui que eles ficam toda hora, tipo, Jesus, quero te salvar. Jesus, quero fazer não sei o que lá. Né, Pedro, vai lá e corta a orelha do guarda, quando os guardas vão prender Jesus. Então os discípulos, eles querem proteger Jesus de todo jeito, mas Jesus não sai do controle. E aí ele vai falar que não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, mesmo parecendo que Jesus voltar para a Judéia era uma ideia estúpida, Jesus está falando, cara, a gente está andando em luz, o que a gente está fazendo não tem nada de errado. E ele sabia que ainda não era chegada a hora dele. Então ele sabia que ele podia ir para lá e ele não ia morrer, ele não ia ser preso, ele ainda não ser entregue para crucificação. Então Jesus continua aqui completamente despreocupado. Seguindo aqui o texto, o versículo 11 diz assim, isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então, Jesus está falando, né, que ele vai lá até onde Lázaro está. No versículo 12, os discípulos dizem assim, Senhor, se dorme, estará salvo. Então eles não estão entendendo do que Jesus está falando. Quando João escreve isso daqui, no versículo 11, esse adormeceu é a mesma palavra que está em Atos 7,60,
que é quando Estevão é apedrejado né, por pregar o evangelho, basicamente. E Jesus está falando aqui da morte de Lázaro, porque esse adormeceu é quando o Estevão morre. Então o Estevão começa a ser apedrejado, e aí fala lá que ele adormeceu. Então é a mesma palavra. E eles não entendem que Jesus está falando que, na verdade, ele sabe que Lázaro vai morrer. Ou que ele morreu já nesse momento. Eles acham que Lázaro está doente, está deitado, então tá beleza. Então vamos voltar para a Judéia, tá tudo certo. Vamos continuar aqui porque Lázaro está a salvo. Então eles não têm esse discernimento do poder e da grandeza de Jesus. Em todo o tempo, todos os 3 anos que eles passam com Jesus é a mesma coisa, né? Jesus falando e os discípulos tipo, cara, não é bem assim, não é bem assado, não sei o que lá. Eles nunca acreditam no que Jesus está falando, eles não entendem as parábolas, nada, eles não têm esse discernimento. Então Jesus fala que ele morreu, mas os discípulos falam que não, se ele está dormindo, ele está a salvo. Mas aí Jesus continua e ele fala assim, seguindo o texto. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então ele não está zombando da morte de Lázaro, ele está falando com muito temor, porque ele sabe o que aconteceu. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono, que ele estava dormindo tranquilo. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então ele está falando aqui, que essa ida para Betânia, que é onde Lázaro estava, porque aqui na sequência do texto vai desenrolar mais sobre isso, né, sobre o que aconteceu, como é que foi essa ressurreição de Lázaro, né, que a gente já sabe o que aconteceu, então não tem spoiler aqui. E aí Jesus ele está seguindo a vida dele, né, ele vai para a Judéia, volta para onde ele acha que ele tem que ir, ele acredita que o pai mandou ele, e ele confia que o pai dele está fazendo isso, está mandando, e ele está sendo guiado, e ele sabe o que ele vai fazer, né, falando para as irmãs que ele vai só 2 dias depois para Betânia, para onde Lázaro está. E Jesus ele espera 4 dias, né? Isso aqui vai seguir, porque são 4 dias, desde o momento que isso acontece até Lázaro de fato morrer. Então se passam 4 dias. Lázaro estava 4 dias sepultado quando Jesus chegou lá. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, nos próximos domingos aqui. Mas Jesus faz o quê? Ele vai para Betânia, vai para o sepultamento lá, vai para o sepulcro, né, de Lázaro, e ele espera 4 dias. Só que ele está fazendo isso, e o texto fala que ele fala da morte de Lázaro com muito respeito, com muito temor, para que ele possa mostrar a glória dele para um amigo. Então, nesse texto todo, se a gente parar para perceber, sim, é um milagre que está acontecendo, né? É uma coisa absurda, é uma coisa bizarra, que Jesus está ressuscitando um morto, só que ele está fazendo isso, e por que ele não vai antes? Né? Primeiro, porque ele não se preocupa, ele sabe o que ele está fazendo. Segundo, porque se ele vai para curar a doença de Lázaro, com Lázaro enfermo, o que ele está fazendo, na verdade, é um milagre, né, se ele curasse a doença de Lázaro, mas ele fazer com que Lázaro ressuscite é muito maior. É a glória de Deus sendo mostrada de uma forma muito mais interessante para essas pessoas. E ele faz isso daqui, que em todo momento, na relação de Jesus com essa família, é uma relação de amizade. Em todos os outros milagres a gente não vê essa relação. A gente vê uma relação um pouco mais distante, onde Jesus está querendo mostrar o poder dele, a glória de Deus, onde Jesus
mostra a relação dele com o Pai, onde Jesus mostra quem mandou ele, onde Jesus mostra quem está guiando ele, e que ele só faz o que o Pai manda, e que ele só aceita aqueles a quem o Pai enviou. É tudo isso. Mas nesse milagre em específico, ele está fazendo isso daqui por causa de um amigo. São pessoas que ele ama, de fato. Não que ele não ame o mundo. Né? Isso aqui, a gente já sabe que Jesus ama o mundo, enfim, tudo mais. Mas ele está falando muito especificamente com uma família que é parceira dele, que recebe ele em casa, inclusive não com demandas, né? Não como pedindo coisas de Jesus, mas ele recebe, ele vai para a casa, né, dessas pessoas, dessa família, essa família recebe Jesus como uma relação muito íntima, né? É uma relação de amizade profunda, assim. E esse milagre ele está fazendo para um amigo, ele não está fazendo para qualquer pessoa. Ele não está se mostrando para qualquer pessoa. Então a glória de Deus aqui, através do milagre de Jesus, está sendo mostrada para um amigo, para uma família que realmente, inclusive, se importa com Jesus, para uma família que reconhece Jesus, reconhece que ele é o Filho de Deus, que por isso que Maria, inclusive, vai, né, usar o perfume lá, o bálsamo, para passar nos pés de Jesus e secar o pé dele com o cabelo e tudo mais. Então ela se entrega para Jesus de tal forma que ela reconhece quem ele é. Então a gente está falando dessa relação muito mais próxima, diferente de outras relações que ele tinha, inclusive diferente da relação que ele tinha com os discípulos. Porque a relação com os discípulos era, de fato, uma relação de discipulado, né? Para que ali pudesse começar a igreja, para que ali pudesse o reino de Deus ser espalhado. Mas aqui não tem uma preocupação de nada. Jesus está completamente despreocupado, ele está descansando e vivendo essa relação com essas pessoas, com essa família. O que Jesus ele pode nos ensinar aqui nesses versículos, né? Nesses primeiros versículos falando a respeito da ressurreição de Lázaro? A primeira coisa é que Jesus tem o controle, né? Então, como eu falei antes, a demanda acontece, as coisas, né, começam, porque assim, a vida de Jesus eu imagino que era um caos, devia ser todo mundo pedindo milagre, todo mundo pedindo alguma coisa, todo mundo querendo pegar uma casquinha dele, todo mundo querendo uma oração. Eu imagino que seja essa loucura. E Jesus, né, vai escapando, né, ao longo dos 4 evangelhos, vai falando que ele escapa para o monte, escapa não sei para onde, né, ele sai ali do templo escondido quando os guardas querem pegar ele. Ele está sempre... Ele é liso, né? Está sempre se escapando. Para que não tenha essa coisa dele ficar toda hora dando para as pessoas. Até porque ele faz só o que o Pai manda. Então, isso é importante a gente saber, que Jesus tem o controle. Né? Isso trazendo para a nossa vida. Jesus tem o controle de tudo. Jesus não sai do controle. Ele sabe o que ele está fazendo. A gente aqui não sabe. A gente aqui, como os discípulos, né, como as irmãs de Lázaro, como as pessoas que estão em volta de Jesus, como a igreja católica universal que está em volta de Jesus, não sabe o que faz. A gente precisa olhar para ele e entender que quando ele fala as coisas, a gente tem o Espírito para discernir. Então a gente precisa ter essa fé de que ele está no controle, ele deixou o Auxiliador para nós, para que a gente pudesse discernir o que ele está fazendo, para onde ele está nos guiando, e mesmo sem a gente entender, a gente discernir que ele está no controle. Um segundo ponto que Jesus nos ensina aqui, nesse texto, é que ele confia no Pai. Então ele só tem o controle, como Filho de Deus, porque ele confia no Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né, como diz o Credo Apostólico, como diz a Bíblia. Então, como ele tem essa relação íntima com o Pai, que isso mostra, né, o João mostra para nós aqui, em todo o Evangelho de João, ele tem essa
essa relação muito íntima, e por ter essa relação íntima com o Pai, onde ele está no Pai, o Pai está nele, e eles têm essa troca toda hora, em todo momento eles estão trocando isso, né? Ele ouve Deus, Pai, e o Pai ouve ele, né? E eles têm essa relação realmente de trindade. Ele sabe que quando o Pai manda ele fazer alguma coisa, ele pode fazer, sem medo. Mesmo que ele não entenda, né? Porque ele precisa... Né, uma prova disso é que ele foi entregue para a cruz, né? Para morrer. Então, né, Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Ele tem esse poder, mas ao mesmo tempo ele é homem e ele precisa obedecer a Deus. Então Jesus nos ensina que a gente precisa obedecer a Deus. E para a gente confiar, a gente precisa obedecer. Para a gente obedecer, a gente precisa conhecer Deus. Isso só aconteceu com Jesus porque ele conhecia Deus. E a gente precisa aprender com ele que nós precisamos conhecer Deus. Um terceiro ponto que a gente pode entender aqui a partir desse texto é que Jesus é amigo e ele mostra a sua glória de uma forma muito especial para os amigos. Nos outros milagres, né, nos outros 6 milagres antes aqui que João fala para a gente, existe, né, essa relação de que Jesus ama as pessoas e que ele está ali realmente para mostrar o poder de Deus. Mas quando ele está com Lázaro e quando ele está com Marta e Maria, ele faz de uma forma diferente. Ele tem uma postura diferente. Ele não está simplesmente só falando, beleza, depois eu vou lá. Não, ele se preocupa ele se preocupa com essa família de uma forma muito especial. E ele fala que Lázaro é aquele a quem ele ama. E Lázaro, no versículo... Perdi o versículo. 10. Ele vai falar, 11, ele vai falar que Lázaro é amigo dele. E essa relação de amizade, Jesus só vai ter essa relação de amizade, ele só vai falar sobre amizade aqui no capítulo 11, e lá depois, quando ele ministra a última ceia, né, ele lava os pés dos discípulos, e ele vai falar lá que não chama mais os discípulos de servos, mas de amigos. E isso é o que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer ter essa amizade. E através dessa amizade a gente vai conseguir conhecer ele, ter uma relação íntima, uma relação profunda, e a gente pode ver a glória dele nessa relação profunda. Então isso é muito interessante, que ele não fala de amizade nem com os discípulos antes, e nem com as pessoas que ele fez milagre, e com ninguém. Ele vai falar com Lázaro. Lázaro é um amigo dele. Nem com João Batista ele fala que ele é amigo dele. Então, essa relação de amizade, ela é muito especial, ela não é para todo mundo. A amizade é para quem Deus mandou, aqueles a quem Deus mandou para Jesus aceitar. E um quarto ponto aqui, que eu quero trazer também, que Jesus, né, nos mostra aqui nesse texto, é que em meio aos amigos, a gente tem descanso, e o poder de Deus se manifesta nessa relação. Então, ao mesmo tempo que Jesus está no meio desse caos, as pessoas pedindo coisas para ele tendo que atender demanda, ele tendo que ter essa relação íntima com o Pai, né, tudo isso acontecendo aqui, e as irmãs perdidona, porque o irmão delas morreu, inclusive, Jesus fica tranquilo, e ele vai para casa, né, para Betânia, para casa dessa família, com o intuito de descansar e não de fazer milagre. Ele fez o milagre ali nesse momento porque ele ama Lázaro, porque ele tem o coração dele, ele deu o coração dele para Lázaro. E Lázaro entendeu quem ele é também. Então eles constroem essa relação, e nesse meio aqui, isso nos ensina que, assim como Jesus, a gente precisa confiar no Pai e a gente precisa estar com os amigos.
E esses amigos são a família da fé, que é a comunhão. E na comunhão a gente tem descanso. Ou seja, a gente consegue na igreja ter descanso. Então Jesus, no final das contas, ele está falando para a gente aqui, e João mostra isso, e eu acho que a vida eterna, e enfim, a Bíblia inteira, ela mostra que a gente está tratando de pessoas, e não de milagres, e não de obra. Jesus mostra os milagres, ele mostra o poder de Deus, a glória de Deus, ele faz tudo o que faz, para que a gente possa acreditar, para que a igreja possa acreditar nele, para ter essa relação com ele. Então, isso aqui é só um meio para que a gente possa conhecer a Jesus, para que a gente possa ser amigo de Jesus. E sendo amigo de Jesus, a gente consegue fazer isso dentro da igreja. E a gente tem descanso quando a gente está com os irmãos. E essa relação de Lázaro e de Jesus, ela é muito profunda, assim. E eu fiquei muito feliz de ler esse texto, entendendo, né, vendo por esse lado que eu nunca tinha visto, que isso aqui mostra como é a igreja. A relação de Lázaro com Jesus mostra como é a igreja, como ela tem que ser. É uma relação de entrega, é uma relação onde todo mundo confia no Pai, está todo mundo querendo a mesma coisa, todo mundo seguindo para o mesmo alvo, todo mundo buscando o Pai, todo mundo buscando a sua identidade em Deus. Está todo mundo querendo a mesma coisa. E assim a gente consegue ter descanso e se ajudar. E não só responder às demandas. Então Jesus ele ensina para a gente que a gente não precisa ficar respondendo às demandas no caos. Mas a gente precisa relacionar. E a glória de Deus, ela é perceptível e ela é mostrada, evidenciada nessa relação, na relação da igreja. Então, esse texto, ele fala sobre igreja e fala sobre pessoas. E é isso que eu queria deixar hoje para nós aqui, porque é uma coisa que eu vejo que Deus está falando para nós há muito tempo, né, desde que eu estou aqui junto na plantação, mas que Deus está falando sobre a igreja com a gente. Essa é a imagem, né? Que eu esqueci de passar, mas é a imagem de Maria passando bálsamo lá no pé de Jesus e tudo mais. Eu achei muito bonito, eu coloquei aí, apesar de ser antiga. Mas, né, e aí mostra a relação, né, que Jesus está sentado na mesa com as pessoas. Ele está descansando, ele está de boa, ele está tranquilo, ele está querendo amar as pessoas. E a gente não deixa isso acontecer. A gente não deixa Jesus sentar na nossa mesa, Jesus vir aqui na igreja e sentar com a gente e ceiar e ter comunhão. A gente não deixa isso, porque a gente só está querendo tirar a casquinha de Jesus. A gente quer tudo que ele faz, a gente quer o milagre dele. A gente quer, como as irmãs de Lázaro, ô Jesus, meu irmão está morrendo, vai lá e salva ele. Jesus fala, cara, relaxa. Eu tô no comando, eu tenho controle de tudo. Vocês não precisam se preocupar. Tá tudo certo. E, inclusive, isso aqui vai mostrar para nós que, às vezes, o que Deus vai fazer é maior do que aquilo que a gente queria que ele fizesse. Então, Marta e Maria queriam que Jesus curasse o irmão doente. Mas Jesus falou, cara, só fica em mim, só crê em mim. E aí depois ele foi lá e simplesmente ressuscita o morto, que está há 4 dias morto. Tipo, já estava fedendo já, o cara. Então, isso para nós hoje parece uma coisa muito bizarra, muito longe, assim. Mas é essa glória de Deus, sentado na mesa, com os nossos amigos, recebendo Jesus, recebendo o carinho de Jesus, o amor de Jesus e a amizade de Jesus, é que a gente consegue experimentar o poder dele e a glória dele. Então é isso, gente. Vamos orar antes da gente cear? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom. Eu quero te agradecer pela sua amizade, porque o Senhor
nos trouxe aqui para ouvir a sua palavra, porque o Senhor nos trouxe aqui para entender que você quer falar com a gente, que você quer relacionar com a gente. E nós muitas vezes não queremos. Às vezes a gente deixa o Senhor na porta, não deixa o Senhor entrar, porque a gente só quer o que o Senhor dá. Mas que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor nos perdoe desse pecado, nos perdoe da incredulidade, e que o Senhor já mostrou tudo para nós, o Senhor já deu tudo para nós, a gente não precisa mais de milagre, de sinal, para acreditar que você pode fazer, que o Senhor pode nos salvar, que o Senhor pode nos amar, que o Senhor pode ser nosso amigo, que o Senhor pode restaurar as relações, que o Senhor pode restaurar a igreja. O Senhor não precisa mais mostrar nada, mas ainda assim você mostra para nós. Ainda assim a gente está aqui hoje, se reunindo, as misericórdias do Senhor se renovaram pela manhã. Ainda assim o Senhor nos deu força para estar aqui, ainda assim o Senhor nos dá a Bíblia, o Senhor nos dá as pessoas. E a gente quer te agradecer por isso. E essa igreja quer ser uma igreja que se rende ao Senhor e que abre a porta e puxa uma cadeira da mesa para deixar o Senhor sentar. Que a gente possa experimentar desse verdadeiro amor, desse carinho do Senhor para nós, do banquete que o Senhor preparou para a gente. E que a gente também possa receber o Senhor no nosso coração, de fato e de verdade, não só nos momentos que a gente quer ouvir o Senhor, mas nos momentos que o Senhor quer falar com a gente, nos momentos que o Senhor nos procura. Que o Teu Espírito nos ajude com a sua sensibilidade e com o seu discernimento a fazer isso no nosso coração, a receber você no nosso coração. Por favor, Deus, eu peço que o Senhor nos transforme, que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, para te receber de fato. Em nome de Jesus.